Salve galera, eu sou o professor Rafael Correia e hoje eu venho trazer para vocês noções básicas de função exponencial e equação exponencial, tá? Nesse vídeo de hoje a gente vai falar de processos básicos, vou resolver algumas equações exponenciais também para vocês. E qualquer dúvida, espero que vocês comuniquem aqui embaixo do nosso vídeo ou mande mensagem para mim lá no @bizu do tio Rafa, onde você pode entrar em contato direto comigo. Se você gostar do vídeo, se você curtiu o vídeo, eu peço que você compartilhe e divulgue com seus amigos para que possa divulgar o trabalho que está sendo realizado para vocês. Beleza? Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo. Espero que vocês gostem. Vamos lá, galera. Começando aqui, função exponencial. Primeiro a gente vai ver a definição, depois a gente vai avançar para a interpretação de gráfico, tá? Então, a definição diz assim: seja um número real A. Então, vamos prestar atenção nesse A aqui. Onde o A é maior que zero e o A também é diferente que 1. Então, vamos ler tudo e depois eu vou te explicar o passo a passo daquilo ali. Denomina-se função exponencial de base A função real para real positivo, definida por f de x, a elevado a x. Então, vamos lá. Esse a aqui nada mais é do que a minha base, ok? E a minha variável x, ela vai ser o meu expoente. Por isso que vem-se o nome de função exponencial. Então, seja o número real a, com esse meu a maior que zero e a diferente de 1, é como se a gente tivesse aqui, ó, o meu eixo x, ok? E eu teria o intervalo aberto em 0 e o intervalo aberto em 1. Então, eu só posso usar valores que estejam compreendidos entre 0 e 1 e maiores ali depois de 1. Eu não posso incluir o 0, porque a condição é ser diferente de 1 e maior que 0. Então, essa é a condição. Então, denomina-se função exponencial de base A função. Então, ó, o meu domínio são os números reais. Não confunda aqui, tem gente que pensa que isso daqui é a imagem. Não é a imagem, tá? Isso daqui é o meu contradomínio. Ou seja, o meu contradomínio vai ser reais positivos, tá? Em alguns livros vem só real, mas a gente vai associar aí o real positivo para a provinha de vocês. Beleza? Então essa é a definição de função exponencial. Aí eu coloquei aqui embaixo, ó, alguns exemplos para vocês. Então, ó, f de x igual a 5 elevado a x. Então isso daqui é uma função exponencial, tá? Ou seja, por que que ele é uma função exponencial? Porque a minha base aqui é 5, ó. Então, quando o meu a é igual a 5, significa que ele é maior que 0 e diferente de 1. Ele atende a condição, tá? Na letra B aqui, ó, y igual a meio elevado a x. A gente sabe que o f de x é igual a quem? A y. E isso daqui também é uma função exponencial. Por que que é uma função exponencial? Porque 1 sobre 2, né, que é meio, o valor da minha base ali, ó, é 0,5. E 0,5 é um valor que está entre 0 e 1, naquele intervalo que a gente fez aqui em cima, né? Só para relembrar, ó, o eixo x, né? Intervalo aberto em 0, intervalo aberto em 1. Então, meio é um valor que está entre 0 e 1. Letra C aqui, ó, y igual a 1 elevado a x. Não é uma função exponencial. Rafael, por que que não é uma função exponencial? Porque a minha base ali
ela é igual a 1, ou seja, o meu a é igual a 1. E a condição para que seja uma função exponencial é que o meu a seja diferente de 1. Então, não é uma função exponencial. E aqui nesse nosso último exemplo, apenas para identificação, também não é uma função exponencial. Ok? Por quê? A minha base aqui ela é negativa, ou seja, é um valor menor do que zero. E a condição é que o valor seja maior que zero e diferente de 1. Então, a minha base é um número que seja maior que zero e diferente de 1. Por isso que a gente definiu como A. Se por acaso você encontrasse um f de x igual a x ao quadrado, observe que isso daqui não é uma função exponencial, apesar de ter esse expoente 2 aqui. Por quê? A minha base é uma variável e ela não se encontra dentro das condições, que seja um valor real. Então, essa função aqui é uma função quadrática. Ok? Então, não confunda essas interpretações. Beleza, gente? Então, essa primeira parte aí, que é apenas para identificação, está explicado. Tranquilo? Vamos entender agora o comportamento do gráfico dessa função exponencial. Beleza? Vem comigo. Então, gente, aqui a gente vai falar agora sobre o gráfico da função exponencial, tá? Eu vou fazer aqui para vocês dois exemplos para você entender quando que essa função exponencial ela vai ser crescente e o momento que ela vai ser decrescente. Então, coloquei aqui o nosso primeiro exemplo, né? Uma base 2 elevada a um expoente x. Lembre-se que o nosso domínio, tá, é qualquer valor real. Ou seja, eu vou colocar aqui valores para x que vão me resultar em valores para y, tá? Então, vou colocar 5 valores aqui só para a gente testar e vocês verem como é que fica o gráfico dessa função exponencial. Então, vou colocar aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Coloquei 5 valores, ok? Então, quando o meu x é igual a menos 2, eu vou calcular o meu y. Então, ficaria aqui assim, ó, f de menos 2, correto? É igual a 2 elevado a menos 2. Lembrando a nossa aulinha lá de potência, né? O meu expoente, quando ele é negativo, eu vou inverter. Como assim inverter? A gente sabe que todo número natural ele é divisível por 1. Logo, esse 1 aqui vai para cima e esse 2 vai para baixo. Então, eu vou ficar com 1 meio ao quadrado. Que isso daqui vai ser igual a 1 quarto. Então, quando o meu x vale menos 2, o meu y vale 1 quarto. A mesma coisa eu faço para o f de menos 1. Então, meu f de menos 1 seria 2 elevado a menos 1, que daria 1 sobre 2 elevado a 1, que no caso aqui a gente já sabe que é meio. Então, deixa eu colocar aqui para manter o nosso padrão, né, a cor vermelha. Meio. 2 elevado a 0, né? Então, agora eu calculo meu f de 0, que é igual a 1. Então, valor de 1. 2 elevado a 1, então eu quero o meu f de 1 agora, que vai ser igual a 2. Coloco aqui o valor de 2. E por último, o meu f de 2, que é 2 elevado a 2, que vai dar 4. Então, meu y vale 4. Então, eu vou marcar essas coordenadas já nesse meu plano cartesiano que está aqui, né? Então, os valores que eu tenho para x é menos 1 e menos 2. Além do zero, que está aqui, né? 1 e 2. Os valores que eu encontrei para y foi, no caso ali, né? 1, 2, 3, 4. Só que ali eu tenho 1 meio e 1 quarto. Então, entre 1 e 0, a metade é meio. E a metade da metade é 1 quarto. Então, aqui está o meu 1 quarto. Ok? E agora a gente marca os pontos aí no plano cartesiano. Então, ó, menos 2. Então, quando for menos 2, está aqui. E 1 quarto está aqui, ó. Então, ó, aqui estaria o meu primeiro ponto. Menos 1,5. Então, ó, menos 1,5. Que estaria o meu segundo ponto.
0 e 1. Então, estaria aqui no 1. 1 e 2. Ó, 1 e 2. Estaria aqui. E 2 e 4. Ó, 4 no Y e 2 no X. Ok? Então, estaria aqui o meu ponto. O meu gráfico ficaria assim, ó. A curva exponencial, né? Então, ó, ela começa a crescer aqui, ó. Ou seja, essa função ela é crescente. Aqui, ó, repara que ele não encosta no eixo x, ou seja, a função exponencial ela não vai tocar no eixo x. Então, percebe aqui, né, que quando o meu a é maior, né, do que 1, essa minha função ela é crescente. Ok? Deixa eu melhorar aqui. Crescente. Beleza? Então, conforme os seus valores de x forem aumentando, a sua função ela vai aumentando no seu eixo y. Então, aí o meu gráfico ela é crescente. Beleza? Então, nosso primeiro exemplo já foi feito aí. Vamos para o nosso segundo exemplo. Vem cá. Agora a gente tem um segundo exemplo aí, só que repara que esse valor que a gente cita agora, né, que é o f de x igual a 1 meio, ele é um valor que ele é maior do que zero, correto? E menor que 1, ou seja, ele é um valor que está entre 0 e 1. Essa é a condição desse gráfico da exponencial. Então, o nosso primeiro exemplo foi um valor maior do que 1, tá? E esse segundo exemplo agora é um valor que está entre 0 e 1. Então, a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior, a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou ter coordenadas x, tá? Que vão resultar em valores de y. Vou jogar os mesmos valores que a gente fez no exemplo anterior. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ok? Então, ó, calcular agora o meu f de menos 2. Então, ficaria 1 meio elevado a menos 2. Então, eu vou inverter isso daqui, ó. Quando você coloca 2 sobre 1, 2 sobre 1 é 2. Então, já posso dizer, ó, que é 2 ao quadrado, que é 4. Então, ó, o valor aqui vai ser 4. Agora, o meu f de menos 1. Então, ficaria 1 meio elevado a menos 1, que a gente sabe que é 2 elevado a 1, que vai dar 2. Então, agora eu já tenho um valor de 2. Repara que esse meu valor ele começou a diminuir, ó. Calculando agora o meu f de 0. Meu f de 0 eu teria 1 meio elevado a 0, que é igual a 1. Meu f de 1, 1 meio elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 1 meio. Faltou colocar aqui, né, no lugar do 0, 1, né? E no 1, 1 meio. E quando o meu f de 2, eu tenho 1 meio ao quadrado, que é 1 quarto. Pronto, calculadas as coordenadas. Beleza? Então, vou marcar aqui os nossos pontos no gráfico. Então, novamente, eu teria aqui, ó, menos 1 em x, menos 2, 1 e 2, e o meu ponto 0, ok? Nas coordenadas y, também teria 1, 2, 3, 4. Entre 0 e 1, a metade é meio, e a metade aqui da metade é 1 quarto, que é 0,25. Vamos marcar os nossos pontos aí. Então, ó, x menos 2, eu tenho y4. Então, olha o que acontece aqui agora, ó. y4. Tá aqui o meu ponto. X menos 1, y2. Então, ó, está aqui o meu ponto. x0, y1. Está aqui o ponto no eixo y. x1, y meio. Então, estaria aqui o meu outro ponto. E x2, y1 quarto. Estaria aqui. Então, o gráfico da minha função agora fica nesse sentido. Repara que agora ela está decrescente. Como assim decrescente, Rafael? À medida que você aumenta os valores de x,
tá? A tendência dela é diminuir. Porém, ela também não toca no eixo X. Então, a minha função aqui, ó, ela é decrescente. Quando é que meu gráfico vai ser decrescente, Rafael? Quando o valor da minha base for maior que zero e menor do que 1. Ok? Essa é a explicação do nosso gráfico. Tranquilo, gente? Bem fácil aí, essa nossa primeira parte, identificação, né? Você vê o que é uma função exponencial e agora a sua aplicação, né, em gráfico. Fica mais fácil de você visualizar e entender quando chegar dentro de alguma questão. Beleza? Vamos às nossas conclusões dessa nossa primeira parte aí desse assunto. Bom, gente, para a gente finalizar aqui agora, né? Vamos às nossas conclusões dessa nossa primeira parte aí. Então, eu tenho ali o meu domínio. Nós já vimos que o domínio sempre vai ser qualquer valor real. Tranquilo? Bem fácil, a gente viu isso como uma condição lá na definição, tá, de função exponencial. O meu contradomínio também será um valor real. Há alguns livros, tá, vem escritos dizendo que pode ser real somente positivo, né, e sem incluir o zero. Mas, para vocês, pode ser também qualquer valor real dentro do contradomínio. Não confunda com a imagem. Agora, a imagem, você tem que ter uma atenção especial nela aí, tá? Por quê? Dentro dessa parte, dessa primeira parte aí da função exponencial, você repara, deixa eu fazer aqui rapidinho, tá, gente? Vai ficar um pouquinho torto, mas eu acho que vai dar para entender. Você tinha aqui o seu eixo x e o seu eixo y lá nos exemplos anteriores. Se o meu gráfico, né, como a gente fez no último exemplo agora, era dessa forma aqui, repara que a minha imagem são os valores que estão em y. Então seria tudo isso daqui, ó. Ou seja, todos os valores que estão em y positivo, ou seja, y positivo e diferente de zero. Por quê? Se o meu y for igual a zero, eu vou ter um valor onde o gráfico da minha função vai tocar no eixo x. E a gente acabou de ver que em nenhum momento vai tocar no eixo x. Rafael, e se a função ela for ao contrário? Vou fazer aqui na cor verde, tá? Aproveitar o mesmo gráfico, igual a gente fez aqui, ó. Ela vai passar também pelo eixo y, ó, e não vai tocar em nenhum momento no eixo x. Então, independente da sua função ela ser crescente ou ser crescente, a sua imagem vai ter um intervalo aqui, ó, aberto no zero. Ou seja, a gente pode definir que a sua imagem ela é um valor real, desculpa, real positivo, né? Maior que zero. Ou seja, y, né, pertence aos reais, tal que o seu y é maior que zero, ou seja, é qualquer valor real maior que zero. Então, quando a gente já coloca essa situação aqui, a gente já define que eles são positivos maiores que zero. Beleza? Isso falando de imagem. Continuando, o gráfico não passa pelos quadrantes 3 e 4. Então a gente sabe que esse cara aqui é o primeiro quadrante, né? Esse daqui é o meu segundo quadrante. E esse é o meu terceiro quadrante. E este é o meu quarto quadrante. Rafael, tem certeza que não passa do terceiro e quarto? Tenho. Nesses exemplos que a gente fez agora, tá? Porque até então a gente não colocou exemplos onde a gente soma ou subtraia aquela questão da função exponencial, que a gente vai ver já já. Beleza? Então, completando aqui, para a maior que 1, a minha função é crescente. E para um a que está entre 0 e 1, a minha função é decrescente. Beleza, gente? Então, fechamos essa nossa primeira parte básica aí de função exponencial. A gente vai continuar ainda falando um pouquinho sobre função exponencial. Vamos ver agora algumas contas que apareçam dentro dessa função exponencial, que você vai entender agora uma coisinha chamada movimento de translação, tá?
que é quando o seu gráfico, né, a sua função, ela vai mexer dentro ali da estrutura do seu eixo x e do seu eixo y. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, galera. Dando continuidade agora aqui à nossa parte de função. Então, tá assim. Construa o gráfico da função f de x igual a menos 3 elevado a x. Provavelmente você já deve estar se perguntando lá, né? Que no início do vídeo eu falei para você que não seria provável construir uma função exponencial tendo a sua base, né, que no caso aqui é o 3, negativo. Beleza. Lembre-se também que eu falei que a função exponencial ela não passaria no terceiro e quarto quadrante. Eu acabei de falar agora. Agora você tem que entender algumas coisas para fazer a construção desse gráfico. Será possível fazer a construção desse gráfico? É uma função exponencial? Sim, você vai ter que fazer algumas manipulações aí. Lembre-se que no início eu coloquei o meu valor dentro de um parênteses. E eu falei que isso daqui não era uma função exponencial. Agora aqui o meu valor está fora do parênteses, tá? E contém um sinal negativo. Esse sinal negativo significa que a minha função terá de fazer uma reflexão. Reflexão no eixo x. Rafael, como assim fazer uma reflexão no eixo x? Eu não estou entendendo. Vamos pegar, primeiramente, só essa parte aqui da função, ó, 3 elevado a x. Então, eu vou dizer que g de x é igual a 3 elevado a x. Tá? Assim, eu posso dizer que f de x é igual a menos g de x. Todo mundo concorda com isso? Porque, na realidade, é a mesma coisa que está escrito ali. Então, agora, ó, 3, 2, 1. Vou colocar o gráfico aqui para vocês. Instalou o dedo, ó. Foi. Apareceu aí o nosso gráfico. Então, eu vou construir aqui em vermelho com um esboço, tá, gente? O gráfico da minha função g de x. O 3 elevado a x, ó, a gente sabe que a minha função ali, o meu a é maior do que 1. Então, na função crescente, vai passar aqui, ó, no ponto 1. Então, eu teria essa função aqui, ó, tá? Com o esboço. Não estou colocando os outros valores, mas caso você queira dar os valores aí, fique à vontade. Então, fique atento que aqui no nosso eixo x, tá? Eu falei para você que teria que fazer uma reflexão. O que seria fazer uma reflexão? O meu eixo x vai ser como se fosse um espelho. Eu vou espelhar essa minha função, só que agora para onde? No terceiro e quarto quadrante. Vou descer aqui um pouquinho a tela. E ficaria assim. A minha reflexão, como no meu eixo y, toca no ponto 1, então aqui tocaria no ponto menos 1. E a minha função ficaria assim, ó. Também não tocando aqui no meu eixo x, né? Ela chega quase a tocar e faz esse momento aqui de espelhamento. Então, repara que se a minha função ela é crescente, ela passa a ter esse sentido aqui por causa do sinal negativo. Então, aquele menos ali na frente da minha exponencial vai fazer um momento de reflexão. Ou seja, eu vou espelhar a minha função. E agora, aquela minha função que não passava, tá? Nos meus quadrantes 3 e 4, só vai passar no meu quadrante 3 e 4. Beleza? Vamos para o nosso próximo exemplo aqui. Vem comigo. Continuando aqui, mais um exemplo, tá? Na nossa parte de função exponencial. Então, construa o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x mais 1. Agora eu tenho uma operação de soma ali dentro da minha função. Lembra que no exemplo anterior, quando a minha função foi negativa, eu peguei aquele valor, né? E isolei o sinal negativo e chamei de x. A minha ideia aqui é fazer algo parecido, tá? Para vocês entenderem. Eu vou pegar aqui de novo a minha exponencial e vou chamar isso aqui de g de x. E vou fazer a construção do gráfico, beleza? Vai aparecer aí
o nosso plano cartesiano em 3, 2, 1. Vamos lá? Pronto. Plano cartesiano aí, apareceu para vocês. Então, eu tenho aqui que o meu g de x é igual a 2 elevado a x. Observe que agora eu posso dizer que o meu f de x é igual a g de x mais 1. Então, vou construir aqui o meu esboço da minha função g de x. Então, aqui, ó, o meu ponto 1, tá? Então, aqui a minha função, ela quase toca no meu eixo x, né? Deixa eu melhorar isso aqui. E ela começa a fazer o movimento de crescimento exponencialmente em direção ao infinito. Beleza? Então, esse é o movimento da minha função g de x. Mas, Rafael, por que você colocou ali aquele g de x mais 1 e por que sempre passa no ponto 1? Por que sempre passa no ponto 1, gente? Porque quando o meu x ele é igual a 0, o meu y ali vai ser igual a 1, porque todo número elevado a 0 dá quanto? Dá 1. Por isso que sempre passa ali no valor de 1. Então, a gente já sabe o porquê que passa no 1. A minha função é crescente porque 2 é maior do que 1. Então, minha função sempre será crescente quando o valor for maior que 1. Agora, você está adicionando ali uma unidade. Quando você adiciona um valor, você vai ter que fazer um translado. O que é um translado? Você vai aumentar a sua função em uma unidade no seu eixo y. Então, repara que anteriormente, quando o meu sinal foi negativo, a gente fez um momento de reflexão. Né? Não é nenhum momento, né? É um movimento de reflexão. A minha função ela passou dos primeiros e segundo quadrantes para o terceiro e quarto. E agora, como eu estou adicionando, no caso ali, uma unidade, eu vou aumentar no meu eixo y, tá? Uma unidade. O que isso quer dizer? Então, aqui, ó, na unidade 2, essa distância aqui passaria a minha função de f de x. Então, aqui é o meu esboço da minha função f de x. Repara que tem uma diferença principal da minha função g de x para f de x. A minha função g de x, ela quase tocava no meu eixo x. Ela em nenhum momento tocava no meu eixo x, que a gente já explicou anteriormente. Só que agora, por a gente fazer esse movimento de translado, né, de aumentar uma unidade, por que uma unidade? Porque a minha função está somando 1, por isso que eu aumentei 1. Ela agora, ó, vamos imaginar aqui uma reta, tá? Que passa por 1. Ela agora quase vai tocar, tá, nessa reta imaginária de 1. Por quê? Se eu aumentei uma unidade, ela vai ficar ali naquele crescimento, né? Ou se você pegar nessa parte aqui onde ela começou a crescer exponencialmente, né? Ela quase vai chegar no 1, mas não vai passar do 1. Então, você já tem dois momentos aí dentro de uma função exponencial. Quando você tiver um sinal negativo na frente, você tem a reflexão. Quando você estiver adicionando a unidade, você tem o translado. Beleza? Rafael, e se for subtração? Beleza, já vou responder sua pergunta. Vem comigo. Vamos lá, gente. Aqui o nosso exemplo tá agora com o valor de uma função ela sendo decrescente, como vocês já podem ver aqui, né? Eu tenho 0,2, tá? Ou seja, 2 décimos, e esse valor é um valor que está entre 0 e 1. Então a gente já sabe que ali a gente tem um valor que vai dar uma função decrescente. E agora, em vez de somar, a gente está diminuindo duas unidades. A ideia, gente, é praticamente a mesma, tá? Que é o que a gente vai fazer agora para a gente finalizar essa primeira parte aí, beleza? Então, vou fazer a construção aqui do nosso plano cartesiano, ó. 3, 2, 1. Foi. Tá aí nosso plano cartesiano, beleza? Então, vamos lá. Vamos isolar aqui primeiro a nossa parte exponencial. Então, eu vou pegar aqui, ó, o 0,2 elevado a x e vou definir ele como um g de x, de 0,2 elevado a x. Então,
como a minha função é decrescente, ó, ponto 1 aqui, ó, e ela ficaria nesse sentido aqui, ó, que ela vem exponencialmente, né, do infinito, e ela quase vai tocar aqui no meu eixo x, e ela continua aqui infinitamente. Lembre-se que agora eu posso definir que o meu f de x é igual ao meu g de x menos 2. O que isso quer dizer, gente? Que eu vou fazer de novo o meu movimento de translação. Como assim movimento de translação? Agora eu tenho essa parte aqui, ó, que está decredindo, né, 2 unidades. Ou seja, em relação ao meu eixo y, agora eu vou ter que descer 2 unidades. Então, automaticamente, ó, você pode associar que como aqui no meu eixo y toca no menos 1, ó, desci uma unidade, 0, desci outra unidade, menos 1. Então, a minha função, ó, ela passa a ser nesse sentido aqui, ó. Ela vem descendo infinitamente, ok? Exponencialmente, né? Descendo infinitamente não. E agora aqui, ó, ela continua o seu caminho exponencialmente. Que aqui essa distância entre um gráfico e o outro é de 2 unidades. A minha função em vermelho é a minha função f de x, que é o que o gráfico pede, né? E essa minha função em verde, eu fiz aqui o g de x. Então você agora já tem uma ideia, tá? De funções. No caso exponencial que a gente está fazendo aqui, né? Essa parte bem mais tranquila aqui, de você entender como é que faz a construção do gráfico. Quando o sinal vier na frente e não tiver parênteses, né? Essa minha função ela vai sofrer o movimento de reflexão, tá? E quando estiver somando ou subtraindo unidades, a gente vai fazer o movimento de translação. Beleza, gente? E agora, para a gente finalizar, eu pergunto a vocês: se em vez de estivesse somando, subtraindo, a gente estivesse multiplicando, né? E aí, o que a gente faria? Ficou curioso? Vem comigo que eu vou te explicar. Bom, gente, já deixei aqui o nosso plano cartesiano feito para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, né? Para o vídeo não ficar tão longo para vocês. Mas, vamos lá. Construa o gráfico da função f de x igual a 2 vezes 3 elevado a x. Então, vamos fazer o nosso passo a passo que a gente está sempre fazendo aí. Esse 3 elevado aqui, ó, a x, a gente vai chamar ele de g de x. Ok? Então, como a minha base é 3, é um valor maior do que 1, eu sei que a minha função é crescente, então passará aqui, ó, no meu ponto 1. Então, ela quase toca aqui no meu eixo x, né? E aqui ela começa a fazer crescimento de exponencialmente. Então, isso daqui é minha função g de x. Beleza? Agora eu estou multiplicando ali. Rafael, o que a gente vai fazer aí? A gente vai fazer um movimento de reflexão? Não. A gente vai fazer um movimento de translação? Também não. Porque você não está acrescentando nem subtraindo unidade para fazer a translação. Repara que você está fazendo um produto. Você está multiplicando. O que isso quer dizer? Que o seu f de x é 2 vezes o valor do seu g de x. Pare e pensa comigo aqui. Se você fala que o seu x é igual a 1, tá? Para o seu g de x, você vai ter o valor de 3, porque 3 elevado a 1 é 3. Já para o seu f de x, você vai ter 2 vezes 3, que é 6. Repara que esse valor aqui, ó, duplicou. Foi 2 vezes. Se você tivesse, por exemplo, o seu x igual a 2, ó, o seu g de x seria igual a 3 elevado a 2, que é 9. O seu f de x ficaria 2 vezes 3 elevado a 2, que é 18. Então, você também duplicou. O que isso quer dizer? Como o meu ponto aqui no y ó, é 1, então agora eu vou duplicar esse valor. Ó. 2. Ficaria mais ou menos aqui. Então, a minha função ó, ela ficaria mais ou menos assim. Um esboço aqui, ó. E agora ela continua crescendo os valores 2 vezes mais. Rafael, ela ainda quase toca
ao meu eixo x? Sim, só que 2 vezes os valores que vocês forem colocar lá. Então, fica sempre ligado aí nessa situação, beleza? Acho que a partir de agora vocês já estão tendo uma ideia dos gráficos, né? Se o gráfico não tiver, tá, passando pelo meu ponto 1 no meu eixo y, você já sabe que aconteceu alguma coisa ali, né? Você pode ter feito movimentos de reflexão, ter ido para baixo, né, a sua função, ou tem um produto, esse valor foi aumentado uma quantidade de vezes, beleza? Então, entenda a interpretação do gráfico, porque você entendendo essa interpretação do gráfico, fica mais fácil depois você visualizar quando tiver que transformar em uma função, beleza? Olha esse nosso próximo exemplo aqui. Vamos lá, gente. Mais ainda um exemplo aqui de construção, tá? Só para vocês entenderem. Para depois desse exemplo aqui a gente passar para alguns exemplos de formação, né? De como montar através da lei da formação. Então agora construa o gráfico de 1/3 elevado a x menos 2. Rafael, o que a gente pode fazer ali? Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu posso separar essa minha função. Como assim separar? Repara que eu posso escrever que o meu f de x é igual a 1/3 elevado a x vezes 1/3 elevado a menos 2. Por que eu fiz isso? Quando as bases são iguais, ó, sinal de multiplicação, a gente repete a base e soma os expoentes. Então é x menos 2. Então, até então, eu só apliquei ali propriedade de potência. Vocês devem se lembrar das nossas aulas de potência, ok? Então, meu f de x é igual a 1/3 elevado a x vezes. Como o meu expoente aqui é negativo, ele inverte. Então vai ficar 3 elevado a 2. Então posso escrever que o meu f de x é igual a 9 vezes, né, 1/3 elevado a x. A partir daí, gente, você já fez uma manipulação ali dentro da sua função e agora você pode brincar, né? Você pode chamar isso daqui de g de x, ó. Beleza? Como 1/3 é um valor que está entre 0 e 1, eu sei que essa minha função ela é decrescente, então aqui ó, estaria o meu ponto 1, ok? Decrescente, então ó, vem o gráfico, passa aqui no meu ponto 1, né? E quase vai tocar lá no meu eixo x e ele continua a função exponencial. Esse gráfico verde é o gráfico g de x. O gráfico que ele quer seria o gráfico vermelho. Então, repara que está aumentando o quê? 9 vezes. Então, 1 vezes 9, 9. Então, o gráfico seria mais ou menos isso daqui. Então, repara que apenas com algumas informações a gente foi fazendo a construção dos gráficos. Cresce ele infinitamente. Então, aqui é o meu gráfico f de x. Então, cuidado com esse tipo de situação. Às vezes ele vai colocar informação ali dentro que é só para embolar a sua cabeça. Você está falando de função exponencial. Função exponencial tem a ver com potência. Então, haverá necessidade de você aplicar ou não propriedade de potência. Beleza? Vamos agora aqui um exemplo quando ele te der o gráfico e te pedir a lei de formação, para a gente fechar essa nossa primeira parte aí. Beleza? Vem comigo. Bom, gente, agora ele fala para você a seguinte situação, que o gráfico é do tipo f de x, né, igual a elevado a x. Determine a sua lei de formação. Então ele já está dando para você ali a sua lei de formação. Como é que você vai fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que ver ali é que a sua função é uma função crescente, ou seja, o seu a, tá, ele é maior do que 1. Então, eu já tenho essa minha situação aqui. Segunda observação que a gente tem que fazer ali é que eu tenho uma coordenada. Eu tenho essa coordenada aqui no meu eixo y, que está ligada diretamente a esse ponto no meu eixo x. Então, eu tenho a coordenada 3, 27 oitavos. Essa é a coordenada. Ou seja, o 3 é o valor de x e o 27 oitavos é o valor de y. Logo, como ele diz no exercício que o meu f de x é igual a elevado a x,
E a gente sabe que o f de x é igual a y, então eu tenho que o meu y é igual a elevado a x. E quais são os valores que você tem ali nas coordenadas? Ó, y é 27 oitavos. O a, você não sabe quem é, tá? E o x vale 3, ok? Então, isso daqui nada mais é do que um a ao cubo é igual a 27 oitavos. Quando o meu expoente está ali ao cubo, né, a gente sabe que é uma raiz cúbica de 27 oitavos. Logo, o meu A é igual a raiz cúbica de 27, 3, raiz cúbica de 8, 2. Ou seja, o meu A é igual a 3 meios. Lembrando que 3 meios é 1,5, é um valor maior do que 1, conforme a gente descreveu ali em cima. Logo, a lei de formação é f de x é igual a 3 meios elevado a x. Beleza, gente? Então, vocês vão treinar agora, né? Provavelmente haverá problemas ainda que envolvam outros tipos de situação, mas aí a gente vai resolvendo todas essas dúvidas. Conforme for surgindo as dúvidas, vocês vão me acionando aí. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Até a próxima, qualquer coisa, manda as dúvidas lá.